Estamos de volta com o SBT Comunidade, direto de Cuiabá. E a partir de agora, cumprimentando também a todo o povo mato-grossense, agradecendo as emissoras do SBT que passam nesse momento a transmitir essa entrevista que nós faremos com o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, bom dia. Bom dia, Cláudio. É um prazer estar aqui contigo, mas certamente um prazer maior estar aí com milhares e milhares de mato-grossenses por todo o estado acompanhando aqui o SBT Comunidade. Nós estamos com SBT Sinop, transmitindo para Sinop, na região norte, para Nova Mutum, para Pontes de Lacerda, para Rondonópolis também. Governador, nós fizemos uma conta ali, e posso estar enganado por um dia ou outro, mas são 114 dias desde o início de sua gestão. Eu vou começar essa nossa entrevista aqui lhe perguntando: uma nota de 1 a 10, quanto que o senhor dá para a administração do senhor até esse momento? Olha, Cláudio, eu nunca gostei muito desse negócio de dar nota, tá? Porque talvez você pode ser injusto. Mas eu diria que eu estou razoavelmente satisfeito, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar da falta de recursos, de dinheiro, apesar de todos os problemas que nós recebemos no dia 1º de janeiro, quando nós assumimos como governador do estado de Mato Grosso. Nós temos trabalhado muito, adotamos medidas duras, enérgicas, para colocar Mato Grosso de novo nos cursos. Seria muito ruim eu falar aqui que eu dou uma nota 7, nota 8, se nós temos aí 5.000 quilômetros de estradas por todo o estado de Mato Grosso que estão em situação ruim, precária. Seria ruim eu dar uma nota 6, nota 7, se a saúde pública no estado de Mato Grosso ainda está muito ruim. E não vai ser em 114 dias, em 3, 4, 6 meses, um ano, que nós vamos consertar esses problemas históricos do nosso estado. Mas o senhor está feliz hoje? Eu estou feliz porque, primeiro, porque eu acredito muito no trabalho que nós estamos fazendo, acredito em Deus, acredito na seriedade da nossa equipe, vamos trabalhar muito, acredito no estado de Mato Grosso, né? Acredito que esse estado aqui é um estado de gente trabalhadora e não pode ficar. O estado de Mato Grosso, o governo do estado, numa situação tão ruim como ficou nos últimos anos. Cláudio, quando nós assumimos em janeiro, metade das viaturas da polícia civil, militar, estava fora de circulação porque o governo não pagava o aluguel para as empresas e as empresas recolheram. Quando nós assumimos, tivemos que intervir aí no hospital de Sinop, no hospital de Rondonópolis, porque estava um caos a administração sobre 2 OSS, sobre uma organização social de saúde, que vieram aqui para o estado de Mato Grosso, trazido pela administração anterior. Então, uma série de problemas na saúde, né? Um salário atrasado, o salário de dezembro não foi pago, o 13º também não foi pago, nós tivemos que parcelar esse 13º em 4 parcelas, estamos terminando agora em abril de pagar 13º do servidor. Então, todo esse conjunto de coisas ruins, né, eles não nos dá a condição de dar uma nota muito boa. Não é para o governo. Eu estou muito satisfeito com os meus secretários, com a equipe, com o empenho das pessoas, com a ajuda que nós estamos recebendo da Assembleia Legislativa, né, que está sendo parceira das boas iniciativas, né, do cidadão que está ajudando, contribuindo, do produtor rural que está pagando o seu FETAB. E nós já estamos começando a dar sinais positivos de que vamos recuperar Mato Grosso e que vamos entregar bons resultados aí daqui para frente. Qual que é o tamanho da dívida hoje do estado de Mato Grosso? Olha, só de restos a pagar, você tem uma ideia, Cláudio? Restos a pagar é tudo aquilo que o governo comprou e não pagou. Aí não conseguiu, não teve não tinha dinheiro, não pagou, mas comprou. Né? O cidadão emitiu nota, entregou o serviço, prestou o serviço. Né? Ele deve 3 bilhões 575 milhões. Isso é tanto dinheiro, Cláudio, é tanto dinheiro que, para exemplificar, eu crio uma comparação para as pessoas entenderem. Isso representa 15 mega-sena daquela de virada do ano que Mato Grosso deve. Para pagar essa dívida só do ano passado. Sem contar o que o déficit que já se prevê esse ano. Que começou esse ano. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão mais ou menos, mas que neste ano, Cláudio, nós estamos cortando muita despesa, nós estamos fazendo um trabalho muito forte para melhorar a arrecadação. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar no final de 2019 já com um estado bem, mas muito diferente daquele que nós recebemos em 1º de janeiro. Tá, mas de uma maneira mais simples até, governador, a gente poderia dizer o seguinte: o problema é econômico, né? O Estado arrecada menos do que gasta. Menos do que gasta. Agora, se a gente pegar esse bolo, se a gente colocar esse... Vamos pegar aqui,
19 bilhões é a previsão, se não me engano, para esse ano de 2019. E a gente fatiar esse bolo aqui, a folha de pagamento dos servidores públicos, ela é a fatia maior. É o maior problema? É o maior problema. Hoje, de cada R$100 que entra no estado de Mato Grosso, 75 vai para pagar salário dos servidores públicos, seja ele do Executivo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia, de todos os poderes. 75% vai para pagar salário. Sobra 25% para você cuidar da saúde, pagar médico, comprar remédio, você cuidar das estradas, você cuidar, né, da segurança pública, pagar aluguel de viatura, combustível, ou seja, tudo aquilo que importa ao cidadão, né, porque o salário do servidor é importante, claro que é importante. Mas o cidadão também não quer ficar pagando imposto só para pagar salário. Ele quer que esse imposto que nós pagamos, ele volte para o cidadão, sem dúvida, no 141 município, em forma de benefício. E qual o benefício que o cidadão espera? Uma estrada melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, né, que depende do salário desses servidores, óbvio, né, porque um professor precisa receber em dia, né, um médico que trabalha para o Estado precisa receber, mas não adianta receber em dia o médico se não tiver o remédio, se não tiver o gás, se não tiver as condições ali para que esses hospitais, né, os hospitais regionais possam funcionar adequadamente. Então, o Estado de Mato Grosso, para você ter uma ideia, em 15 anos, nós fizemos um levantamento, circulou aí pela imprensa, circulou até nos grupos aí de WhatsApp, mostrando que em 15 anos, de 2003 a 2018, a receita do Estado de Mato Grosso cresceu 342%. É um belo crescimento, cresceu muito. Mato Grosso cresceu aí em 15 anos mais de 10% ao ano. Isso é só chinês que cresceu nesse mesmo patamar. O problema é que a folha de pagamento total do Estado cresceu 678. Mas por quê? O que foi? Eu sei que o senhor não gosta de olhar no retrovisor, né, encontrar culpados, né? O negócio é focar agora na solução do problema. Mas pegando como exemplo que o senhor acabou de citar, eu vi que a Controladoria Geral divulgou aí que em 2013, por exemplo, a folha de pagamento era 3 bilhões e meio, um pouco mais, quase 4 bilhões. Hoje, 5 anos depois, quase 6 anos depois, 2019, é quanto a folha de pagamento? 13 bilhões de reais. Nós saímos de 4 bilhões... a 13 bilhões. 13 bilhões é a folha total. 13 bilhões e 100 milhões é a folha total hoje, né, de todos os poderes no estado de Mato Grosso. Enquanto a receita total, né, foi de 18, então você sobra aí, vai 13, né, fazer números redondos para pagar folha de pagamento e o restante para pagar água, luz, pagar energia, comprar remédio, cuidar de estrada, fazer obra, pagar salário, pagar combustível, fazer tudo aquilo que importa. Então a grande parte do recurso que está se arrecadando em Mato Grosso está indo para salário. Mas hoje o senhor consegue resolver isso, vamos dizer assim, voltando atrás em algumas decisões? Porque eu sei que entra RGA, entre licença-prêmio, entra uma série de questões menores dentro disso aí. Corrigir isso ainda é possível ou não? Olha, só no salário eu estou falando. Cláudio, não é muito fácil, né? Porque na administração pública, né, existem leis, né, e um governador ele não pode tudo. Se tem lei, né, existem leis estaduais, leis federais, existe a Constituição, e você é obrigado, não é uma questão de querer ou não querer. Então, nesse caso específico, né, da questão do RGA, é uma recomposição inflacionária, foi feita uma alteração na lei, nós não revogamos isso, mas criamos condições claras e objetivas para que Mato Grosso possa dar esses aumentos. Se nós não estamos dando condição de pagar, não podemos ficar dando aumento. Como é que você vai dar aumento? Dá aumento e vai atrasando salário, vai precarizando a prestação de serviço. Então, alguns estados brasileiros, a maioria deles, não deu essa recomposição inflacionária há anos. O estado de São Paulo, por exemplo, não deu há anos, né? Então, hoje, em Mato Grosso, nós não temos condição. Vamos trabalhar para recuperar essas condições, preciso do servidor para essa missão, para esse trabalho, mas enquanto não tivermos condições, enquanto não voltarmos para dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, tá bem que é gastar 49%, né, no caso do executivo, né, 49% do que você tem de receita, você pode gastar com folha. Isso que diz a lei. Só no executivo nós estamos gastando hoje 57%. Então nós temos que fazer um esforço aí para retornar a esses 49% e a partir daí nós teremos condição, então, de analisar
novos aumentos aos servidores do Estado de Mato Grosso. Governador, são muitos assuntos em torno aí, mas da questão econômica, mas para a gente poder atender a todos aí, como Mato Grosso está nos acompanhando nesse momento, nós vamos a uma primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor acompanhasse. Vem de Sinop, o apresentador e repórter Ricardo Riedel que faz. Eu gostaria que o senhor respondesse depois. Veja aí. Bom dia, Cláudio Santos. Bom dia, o governador Mauro Mendes. Eu sou o Ricardo Riedel, estou apresentador do SBT Comunidade aqui em Sinop. E o município de Sinop, aqui na região norte do estado de Mato Grosso, vem enfrentando muitas dificuldades em relação à saúde pública. Nós temos aqui uma unidade de pronto atendimento que tem a gestão municipal superlotada, pacientes nos corredores, aguardando por procedimentos de alta complexidade, de média complexidade, que precisam ser realizados no hospital regional do município. Mas a alegação da Prefeitura da cidade e da gestão municipal da unidade de pronto atendimento é que o hospital regional não está recebendo esses pacientes. Tivemos um caso de grande repercussão que aconteceu também ontem aqui no município de Sinop, de uma criança indígena que estava há alguns dias internada na unidade municipal de pronto atendimento com meningite e precisava de uma UTI neonatal. Mesmo com a decisão da Justiça, o Estado não cumpriu a decisão e a criança acabou morrendo dentro da unidade de pronto atendimento. A pergunta que eu faço ao senhor governador aqui de Sinop, para a população desta cidade, é o que está sendo feito para resolver os problemas da saúde e até quando a comunidade sinopense que precisa da saúde pública vai ter que esperar na fila ou nos corredores da unidade de pronto atendimento para que possam ser atendidas no hospital regional do município de Sinop. Olha, Ricardo, a sua pergunta realmente ela reflete aí um pouco da realidade, não só de Sinop, mas de todo o estado de Mato Grosso. E, meus amigos, não será em 3 meses, né? Eu sempre falei isso durante a campanha, né, como candidato ao governo do estado de Mato Grosso, que não existe solução mágica, que não existe fada madrinha, varinha de condão. Né? Porque trocou o governador, né, que da noite para o dia os problemas desaparecem. Falta dinheiro, falta organização, tem muita bagunça em Sinop. Nós tivemos, Ricardo, você deve ter acompanhado aí, fazer a intervenção aí, tirar aquela OSS que estava com 3, 4 meses de salários atrasados para os servidores no hospital regional. Então nós estamos tomando providências, está melhorando em alguns aspectos, mas é muito problema, gente, para tudo quanto é canto em Mato Grosso, lá em Rondonópolis, quando você vai em Cáceres, quando você vai em Barra do Garças. Então a gente fica igual louco aí, tentando apagar incêndio para tentar minimizar o sofrimento. A saúde é a grande prioridade, né? Nós temos que olhar para ela com um olhar sempre especial. Dentro dessa desorganização, desculpa, governador, que o senhor mencionou na saúde pública, o senhor inclui possibilidade de desvios de dinheiro, por exemplo? Eu sei que tem muitas auditorias que estão em curso aí. Olha, Cláudio, é sempre possível, sim. A administração pública, ela não basta você ter um governador honesto, né? Eu sempre digo e vou repetir sempre. Gente, vou dar o exemplo. Eu saí da prefeitura de Cuiabá, fui 4 anos prefeito, não respondo a nenhum processo. Nem eu, nem meus secretários. Porque eu dei o exemplo, procurei fazer as coisas sempre muito correto, né? Sendo parceiro do Ministério Público, muita transparência. No governo do Estado não vai ser diferente. Eu vou dar o exemplo, vou cobrar. Se eu tiver notícia concreta de desvio de conduta, eu vou tomar as providências. Agora, a saúde pública é um gigante problema que nós vamos precisar trabalhar muito, com muita seriedade, com muita determinação, para poder melhorar essa saúde. Eu garanto aos mato-grossenses que nós vamos conseguir melhorar essa saúde nos próximos 4 anos. Agora, não dá, da noite para o dia, entrar lá e, de repente, tudo mudou, tem dinheiro para tudo, que não tinha, paga todo mundo. Nós estamos melhorando. O serviço em Sinop, embora não esteja bom, eu tenho certeza que não está, mas já melhorou. Né? Nós estamos, o salário, por exemplo, nós já conseguimos botar todo mundo em dia. Em Rondonópolis estava atrasado 3, 4 meses, em Sinop, os profissionais, né, que eram contratados pela OS estavam 3 meses sem receber, nós já conseguimos fazer a rescisão, colocar esse salário em dia. Então nós estamos tomando providências e gradativamente isso vai surtir efeito e vai melhorar, porque é um problema gigante e a gente não consegue da noite para o dia, porque não tem o dinheiro, inclusive, para fazer tudo aquilo que seria necessário fazer neste momento. Mas está dentro das prioridades do senhor? Absoluta, Cláudio, absoluta. A saúde, ela aqui em Cuiabá, nós temos um problema grave. Cuiabá presta serviço aí a todo o estado de Mato Grosso, né, aqui na alta complexidade. Nós temos a Santa Casa de Cuiabá,
né, que é contratualizada, né, no sistema SUS, recebendo dinheiro do governo do estado, né, do governo federal. E quem gerencia isso aqui na cidade de Cuiabá é a prefeitura. Eu fui prefeito, conheço muito bem esse assunto, né, porque Cuiabá é gestão plena. Ou seja, gestão plena, o município cuida de todo o sistema SUS e para financiar e para pagar os serviços que ela contrata, ela recebe dinheiro do governo federal, né, do Ministério da Saúde e do governo do estado. Então a prefeitura está aí tendo algumas dificuldades, não conseguiu apresentar objetivamente uma proposta para reabrir a Santa Casa e nós perdemos lá muitas UTIs, leitos neonatais também importantes aí para o sistema, deixaram de funcionar, o que acabou prejudicando. Então esta semana, como a prefeitura que tinha o dever de fazer por ser gestão plena não fez, nós determinamos a secretaria e a semana que vem nós iremos apresentar um plano ao governo do estado para reabrir esta Santa Casa aqui na cidade de Cuiabá e colocar mais este hospital para voltar a funcionar fazendo intervenção, assim como nós fizemos na cidade de Sinop, fizemos em Rondonópolis. E não vai ser da noite para o dia que vai melhorar tudo, mas muito trabalho está sendo feito nesse sentido e eu tenho absoluta convicção, com fé em Deus e com muito trabalho, que nós vamos melhorar essa saúde nesse estado. Só para finalizar essa parte da questão da saúde, em quanto tempo o senhor pretende colocar a Santa Casa, assumindo, o senhor já disse que o governo vai assumir essa responsabilidade que é do município, quanto tempo? Olha, Cláudio, eu pedi à secretaria que elaborasse um plano, esse plano está neste momento sendo elaborado. Eu não posso lhe dizer em quanto tempo a gente assume ou determina, você receber esse plano, que é um plano técnico feito por profissionais que conhecem muito bem a saúde. Isso vai ser apresentado a mim. Eu teria uma conversa com o Ministério a este respeito, o Ministério da Saúde, e aí, com esta conversa, nós tomaremos o mais rapidamente possível. Eu pedi para que eles trabalhassem o que fosse necessário de dia, hora extra está autorizado, vão trabalhar final de semana, o mais rapidamente possível para a gente poder dar uma solução definitiva para esse fechamento de um hospital de mais de 200 leitos com UTI neonatal aqui na cidade de Cuiabá. Nós vamos agora para Rondonópolis, maior município da região sul do estado de Mato Grosso. Nós também temos um questionamento que vem do SBT Comunidade de lá. Olá, governador. Patrícia Cachefo, repórter do SBT aqui em Rondonópolis. A nossa pergunta fica por conta da ponte que está sendo construída sobre o Rio Vermelho na Avenida W11. A gente percebe dois grandes problemas por ali. O primeiro é o acesso pelo bairro Parque Sagrada Família. A ponte está sendo construída em um local que recebe toda a água de vários bairros que chega por ali até o rio, forma uma grande erosão ali naquele local, um problema de drenagem gigantesco existente aqui na região do Parque Sagrada Família, que inclusive o senhor conhece. E do outro lado, pelo que a gente sabe até o momento, não há nenhum projeto, recursos para desapropriações para construir a ligação da ponte até a BR-364 e construir uma nova avenida. A gente queria saber como que o governo vai resolver essa situação. A outra pergunta fica por conta da situação do anel viário aqui em Rondonópolis, que afeta os moradores do estado de Mato Grosso, do Brasil, os motoristas que precisam passar por este local. A gente já sabe que há uma informação que será licitada essa reconstrução aí do anel viário e a população pode ficar tranquila, isso realmente vai acontecer, o problema vai ser resolvido. Patrícia, com certeza esse problema que você nos relata aí é um problema grave também, assim como tantos outros, né? Nós falamos agora da saúde, ela é a grande prioridade do estado de Mato Grosso, porque se eu tiver que escolher entre colocar um dinheiro para reiniciar uma obra ou fazer uma obra, ou colocar dinheiro num hospital para reabrir, para comprar remédio, para salvar vidas, não tenha dúvida que eu vou tomar a decisão de colocar o dinheiro na saúde. Ela é a grande prioridade, mas também não adianta ir jogando dinheiro à torta à direita lá, porque não tem esse dinheiro e nós temos que ter planejamento e fazendo as coisas para que esse dinheiro seja bem aplicado e traga retorno para a população. No caso específico da sua pergunta, Patrícia, a ponte na W11, ela recebeu, está dentro de um pacote de 114 obras que nós demos ordem de serviço, porque é uma obra que já está iniciada. Então, uma das prioridades que nós estamos estabelecendo é reiniciar, né, se possível, todas as obras, né, que estão paralisadas. Neste momento, não temos ainda o dinheiro para reiniciar todas, porque hoje em Mato Grosso, só na educação e na infraestrutura, nós temos 334 obras paradas. Nós estamos retomando, nesse momento, 114. Vi o problema aí, sei que neste caso especificamente, além de fazer essa ponte, você tem uma série de outras obras aí que tem que ser feitas
na drenagem da Sagrada Família, tem que fazer um grande trabalho de drenagem ali, né? Temos que conversar com a prefeitura, porque é uma obra municipal, o governo pode apoiar, tem que fazer a interligação com a BR, ou seja, lançaram a ponte, mas não pensaram no resto. Então daqui a pouco vai ficar pronta essa ponte e aí não adianta nada, né? Nós temos aqui em Mato Grosso, não é só esse caso não, Patrícia, nós temos muitos outros casos de ponte que estão prontas e não tem o encabeçamento. Tem lugar que foi feita a ponte, né? Tá lá pronta e as pessoas estão passando por dentro do rio, porque o encabeçamento, que é fazer aquele aterro que liga, não foi licitado, não foi feito o projeto. Então, esses absurdos precisam ser corrigidos. A equipe da Secretaria de Infraestrutura, sobre a liderança do Marcelo, já está trabalhando esse assunto aí, mas nós demos sim uma ordem de reinício para essa ponte da W11. O Rodoanel, aí de Rondonópolis, é também, né, está dentro desse pacote. Nós teremos que licitar essa obra, as providências já estão sendo tomadas, nós queremos fazer isso o mais rapidamente possível para fazer uma recuperação definitiva. Praticamente vai ter que reconstruir tamanho, nível de estrago que tem aí nesse Rodoanel. Esse é o problema, Cláudio. Não faz a manutenção, não aplica o dinheiro na hora certa, aí o desperdício do dinheiro público, porque praticamente perdeu. E não é só este caso aí, não. Nós estamos falando aí desses 7 quilômetros, aí 8 quilômetros, né, nesse contorno de Rondonópolis, nós temos tantas, são dezenas, centenas de quilômetros que praticamente perdeu o asfalto. Por quê? Porque não foi feita a manutenção que deveria ser feita para que um buraco, quando nasce, você vai lá e tampa ele, no ponto de né? vista do senhor. Ou seja, nasceu um buraquinho, você vai lá e tampa, é baratinho, né, tranquilo. Se você vai deixando, que vai virando buracão, de repente a estrada inteira vira lá quilômetros e quilômetros de asfalto são perdidos. Aí você perde a base, perde a subbase, fica muito mais caro, você tem que praticamente reconstruir trechos inteiros aí de muitas rodovias em Mato Grosso. Governador, nós iniciamos a nossa entrevista falando da dificuldade financeira que o estado de Mato Grosso vivencia atualmente, mas o senhor oficializou isso e decretou calamidade financeira. O que esse decreto representa e de que maneira ele pode ajudar aí nesse planejamento para sair do buraco? Olha, o decreto ele representa primeiro, né, um primeiro passo para você estabelecer uma série de outras medidas que foram estabelecidas aqui no âmbito do governo do estado de Mato Grosso. Nós restringimos uma série de despesas no custeio para que nós pudéssemos, esse é o grande esforço que eu faço nesse momento, Cláudio, economizar dentro do governo, da máquina pública, para fazer sobrar dinheiro, meus amigos, para investir naquilo que importa ao cidadão. Porque o que estava acontecendo no governo era muito isso. Cláudio, vou te dar um exemplo. Sabe quanto que se gastava só na Casa Militar, com um voo de jatinho particular para o governador, por mês? Quanto? Uma média de R$400 mil por mês. Eu vou para Brasília, Cláudio, de avião de carreira. Tem muito cidadão de Mato Grosso que está vendo isso aí, porque eu não estou andando de jatinho para economizar. Esse é só um exemplo, são dezenas, centenas de exemplos, nós estamos economizando, cortando despesa. O decreto de calamidade impôs um ritmo de trabalho, né, algumas restrições na liberação de orçamento para conter o gasto dentro da máquina pública. Burocratizou um pouquinho mais, obrigatoriamente. Dificultou mais esse gasto para fazer sobrar dinheiro, gente, para fazer isso aí. É bom para comprar remédio, é para investir nas estradas, é para melhorar as escolas, retomando obras aí que estão paradas há anos na educação por todo o estado de Mato Grosso. Ao todo, em todas as áreas, Cláudio, são quase 500 obras paralisadas hoje, né, de responsabilidade do estado. É muita coisa, é muita confusão, é muito descaso. Então, eu, né, peço que o cidadão e as pessoas de bom senso sabem disso. Não vai ser da noite para o dia, né, porque mudou o governador, entrou um cara lá que vai as coisas ficar tudo cor-de-rosa. Agora, trabalho, muito trabalho, seriedade, fé em Deus, né, vai sim melhorar as coisas nos próximos meses, nos próximos anos. Bom, governador, a vontade é desdobrar cada assunto que o senhor fala aqui, mas é que o nosso tempo realmente não nos ajuda. E nós temos a participação das outras cidades do nosso estado. Agora nós vamos ouvir o questionamento de Nova Mutum. Meu nome é Osana Menezes, eu sou jornalista e moro em Nova Mutum. Governador, sabemos que Nova Mutum é um dos maiores produtores de grãos do país, o segundo maior produtor de grãos do estado. E nós temos um problema seríssimo em relação à nossa travessia urbana na BR-163 que corta a cidade. Isso que também dificulta o desenvolvimento por conta da falta de acessos, viadutos e também trincheiras. Eu quero saber do senhor como o governo do estado pode intervir nessa situação.
governador? Opa, tomando uma aguinha aqui. Fique à vontade. Rosana, olha só, conheço bem essa região, né, e muitos, né, de vocês que passam aí pela BR-163, na cidade de Nova Mutum. É uma belíssima cidade, o prefeito Adriano, quero mandar um abraço a ele, a toda a população aí da região. Mas a BR-163 é uma BR federal, uma rodovia federal. Ela está sob um regime de concessão, né, com a Rota do Oeste, né, que é uma empresa do grupo Odebrecht. Lamentavelmente, esse grupo esteve envolvido aí naquelas histórias que envergonhou muito o Brasil, que foi os escândalos aí desvendados pela Lava Jato, com Petrobras, etc. e tal. E essa empresa está tendo muita dificuldade de obter crédito para terminar essas obras. Nós estamos cobrando, eu particularmente já tive com o ministro Tarcísio, que é o ministro de Infraestrutura, já por 2 vezes falando desse assunto. Tivemos no TCU falando desse assunto. Então, o meu papel como governador, nesse caso especificamente, é cobrar, e nós estamos cobrando muito do governo federal, que é o dono dessa concessão, já que é uma rodovia federal, para que esta obra, a duplicação como um todo aí, né, de Cuiabá até Sinop, possa realmente acontecer, porque é uma rodovia que tem aí milhares, né, de pessoas, de carretas, né, de cidadãos trafegando por dia, e ela não está na condição que nós poderíamos já estar se essas obras tivessem finalizado. Nós teríamos uma outra realidade aí para Nova Mutum, mas para toda a região aí da 163 que usa esta rodovia. Governador, ainda aproveitando o gancho aí, falando de logística, de infraestrutura, nós vamos ouvir mais um questionamento nesse sentido, do João Paulo, do Hipernotícias. Vamos lá. Olá, governador Mauro Mendes. Olá, amigos do SBT. Sou Paulo Coelho aqui do Hipernotícias. Olha, estamos aqui na Avenida da Prainha, que tem uma cicatriz que corta essa avenida de fora a fora. Por aqui passaria o VLT, ou vai passar um dia, quem sabe, o VLT. O senhor, quando da campanha e também depois que assumiu, disse que um estudo da sua equipe está sendo feito para saber, adiante ao final desse estudo, o que fazer com o VLT. Bom, estamos já no mês de abril e queria saber se esse estudo já foi feito, está concluído, está em andamento e a partir de que momento o seu governo, a sua gestão, terá uma resposta para saber o que fazer com o VLT. Olha, Paulo, esse assunto do VLT é um assunto realmente um problema grande, um problema gigante aqui da nossa capital, da cidade de Várzea Grande, porque une as duas cidades, mas é um problema do governo do estado e com certeza eu, na condição agora de governador, nós vamos resolver esse problema. Mas eu pedi, durante a campanha, até 1 ano para estudar bem esse caso, porque não é uma solução simples, gente. O VLT, segundo os estudos do governo anterior, da administração anterior, vai precisar de R$1 bilhão. 1 bi. É muito dinheiro. Hoje não estamos tendo dinheiro para pagar os fornecedores de remédio. Então, entre reiniciar esse VLT e melhorar a saúde, não tenha dúvida que eu vou melhorar a saúde. Entre começar esse VLT, né, e recuperar parte das rodovias de Mato Grosso, eu vou recuperar parte das rodovias de Mato Grosso, gente. Por isso que eu pedi até 1 ano, porque eu preciso construir alternativas, soluções, ver de onde vai arrumar esse dinheiro, se é viável terminar, se não é viável, o que fazer. Então, esse estudo já está sendo feito. Os nossos técnicos estão trabalhando, a Procuradoria está trabalhando, existem 3 ações na Justiça, né, correndo a esse respeito, porque a empresa, o consórcio, praticou corrupção. Um ex-governador confessou isso na Justiça. Isso, por conta disso, o contrato foi rescindido. Então, existe uma confusão jurídica que está sendo trabalhada pela nossa Procuradoria e, ao mesmo tempo, nós estamos estudando alternativas para dar uma solução. Então, meu compromisso com Mato Grosso foi que, em até 1 ano, nós vamos dar uma solução. Passaram-se 4 anos com essa obra parada e nenhuma solução foi apresentada. Eu garanto a vocês, não posso dizer qual é, mas que vai ter uma solução. Tá? E nós vamos apresentar isso, debater com todo mundo e aí implementar, colocar em marcha, seja qual for a solução escolhida. Mas é um problema gigante e hoje nós não temos dinheiro para pensar sequer em retomar essa obra. Governador, o senhor tem a sensação que, olhando para trás, o senhor tem a sensação hoje que o senhor vive, por exemplo, um momento histórico no estado de Mato Grosso, infelizmente, de uma maneira negativa? E eu pergunto isso, vou explicar por quê. Porque ao longo dos anos se criaram vários mecanismos aí que naquele momento se achavam eficientes para fazer o Estado crescer. Eu cito um exemplo, Lei Candir.
onde se incentivou o agronegócio e tal, mas com isso o Estado deixou de arrecadar. Né? E os governadores gostam de dizer que eles vão a Brasília mendigar o FEX, que é para compensar essa perca do Estado. O senhor sente na obrigação hoje de criar novos mecanismos justamente para recuperar esse equilíbrio fiscal e financeiro do Estado? Eu falo isso olhando para o novo FETAB, porque nós não temos hoje, o FEX não vem, o governo não paga o FEX, dificulta isso, mas o novo FETAB, com o novo modelo que aí está, aumenta em muito a arrecadação. Olha, Cláudio, é muito verdade que a Lei Candir, é importante para o Brasil, para os setores exportadores, porque ela desonera o custo dessa exportação e isso permite que o Brasil possa competir. Porque quando você exporta, você está competindo com produtores, com indústrias do mundo inteiro. Então, se nós aumentamos os impostos aqui, as nossas empresas, os nossos produtos ficam mais caros, porque tem mais imposto nele, e aí você não consegue vender mundo afora. Conclusão, o Brasil deixa de vender lá fora, só vai vender aqui dentro. E aí vão perder muito, mas muito com isso. Vão perder os empregos, vão perder as receitas que você tem quando alguém está produzindo. Porque muito embora alguém não pague o imposto na hora que ele está exportando, mas a energia elétrica que ele consome paga imposto. Os salários, né, das pessoas que trabalham nessa indústria, nessa empresa, nessa fazenda, esse salário vai para consumo e todo esse consumo paga imposto. Então, acho que ninguém, de sã consciência, é contra, né, você fazer isso. E até porque desonerar, tirar imposto para exportação é uma prática que existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não foi o Brasil que inventou isso, não é moda. O mundo inteiro faz isso, entendeu? Então, se o Brasil não faz, ele sai fora do comércio internacional, o que seria um desastre para o país. Nós vimos aqui criar um verdadeiro caos social, que nós teríamos aí mais 14, 15, 20 milhões de desempregados se isso acontecesse. Então, a Lei Candir, ela é importante para a competitividade do Brasil no exterior. Agora, foi criada uma compensação para os estados eminentemente exportadores. O problema é que o governo federal não está honrando isso. O ano passado deveria ter entrado em Mato Grosso quase 500 milhões, que teria ajudado muito os municípios, porque 25% disso vai para os municípios e o restante fica com o estado, teria ajudado muito. Então, eu tenho ido, ontem eu estava em Brasília falando com todos os governadores, numa reunião de governadores, estivemos lá com o presidente Rodrigo Maia, falando sobre esse tema. No dia 8 nós estaremos lá, no dia 30 eu estarei lá, praticamente toda semana eu vou um dia em Brasília. Muitas vezes eu não fico noticiando isso, né, porque o que importa é o resultado e muitas vezes você vai lá 1, 2, 3, diz que água mole em pedra dura, né, bate até que fura. Então, tem que ser persistente. Ontem eu estive lá com o ministro Sérgio Moro falando sobre segurança pública, sobre segurança nas fronteiras. Nós temos um grande, né, problema em Mato Grosso, são as nossas fronteiras, que o Exército devia estar cuidando, então o Mato Grosso que cuida. Nós precisamos da ajuda do governo federal. Isso que eu disse ao ministro Sérgio Moro. Falei, ministro, assim não dá, nós estamos fazendo um trabalho que não é nosso. Então vou liberar aquelas fronteiras lá e deixar passar droga aí para São Paulo, para Rio de Janeiro. Isso não seria bom para ninguém. Nem para Mato Grosso e nem para o Brasil. Então precisa da ajuda do governo federal. Inclusive, a próxima pergunta que a gente tem é relacionada a isso, governador. Tá? Talvez o senhor não tenha concluído o raciocínio, mas eu gostaria já, por conta do tempo, justamente de pedir essa pergunta aí. Estou aqui na cidade de Pontes Lacerda, região de fronteira. Trabalho na TV Centro-Oeste. Queremos aqui fazer 2 perguntas ao senhor. Uma delas é sobre a segurança pública. A nossa região de fronteira está com as viaturas sucateadas. Pouco efetivo, e esse pouco efetivo que tem está fazendo um belíssimo trabalho. A minha pergunta é, quando o senhor passará a investir em equipamentos e também em veículos para dar suporte à nossa segurança pública aqui na região de fronteira? Que sabemos que aqui em Pontes Lacerda, o CONSEG, através do Ministério Público, reformou o prédio da delegacia regional, da delegacia municipal, reformou o batalhão da Polícia Militar, também outros investimentos na segurança pública. Então está faltando aí um aval do governo para que possa dar continuidade a esses trabalhos. Ô, Ricardo, a resposta é muito simples, Ricardo. Eu vou investir quando tiver dinheiro. E nós estamos trabalhando duramente ao longo da entrevista, eu estou tentando mostrar isso, para diminuir a despesa dentro do governo, aumentar nossas receitas, para fazer sobrar dinheiro para investir naquilo que importa ao cidadão. Meus amigos, eu não estou sentado aqui, né, em cima de dinheiro e não querendo gastar.
Aliás, eu falava isso até do governo anterior, né? Agora, o problema é que ele não tomou as providências necessárias para mudar a dura realidade que o Estado vem tendo aí ao longo dos últimos anos. Você tem muita razão, Ricardo. Aí nessa região, em todo o Mato Grosso, quando nós entramos, faltavam 50%, a metade das viaturas, mais de 1.000, a metade disso estava fora de circulação. Nós já conseguimos repor boa parte, não 100% ainda, mas já conseguimos repor. Ontem eu falei com o ministro Sérgio Moro exatamente sobre isso, falei sobre a fronteira. Né? O quanto nós, o GEFRON, quero parabenizar aí cada policial, cada soldado, parabenizar a PRF, que é muito parceira, a Polícia Federal, todas as forças de segurança, a Polícia Civil, que tem feito um trabalho assim gigantesco com os poucos recursos que tem. À medida que a gente for conseguindo dinheiro, você vai perceber, mandei comprar fuzis agora, nós estamos comprando fuzis, né? Um dos melhores que existe no mundo. Vão chegar nos próximos dias aí para a gente equipar o GEFRON, equipar o BOP, para que as nossas forças tenham, né, condições de fazer o enfrentamento, se for necessário, com o crime organizado. Então nós estamos, na medida que vai sobrando um pouquinho de dinheiro, Ricardo, colocando nas áreas prioritárias. E a área prioritária hoje é, primeiro, saúde, recuperar a estrada, segurança, educação, retomar a obra parada. É muita demanda e pouco dinheiro. Mas administrar é isso, é fazer mais com menos. E, graças a Deus, né, eu estou muito feliz porque nós já começamos a ter, assim, sinais de recuperação, de melhora nas finanças do Estado. Agora, um problema gigante, um Estado quebrado, atolado, como nós estávamos em dívidas, não vai ser em 3 meses, em 1 ano, que nós vamos recuperar e vai estar tudo maravilha de novo. Vamos continuar trabalhando com muita seriedade e eu tenho certeza que vão mudar essas realidades. Governador, nós vamos já para a parte final da entrevista aqui, já as considerações onde o senhor poderá explorar aí diversos assuntos, mas antes tem uma última pergunta que vem do município de Sorriso. Vamos ouvir. Governador, a pergunta é sobre o centro socioeducativo, um centro para a internação de menores infratores. Nos últimos meses em Sorriso, estamos sofrendo com uma crescente nos furtos e também nos arrombamentos. Apesar do bom trabalho da polícia, infelizmente, a justiça acaba soltando esses menores porque não temos um centro para internação desses jovens aqui em Sorriso. Governador, há um estudo sobre isso? O que pode ser feito para que essa situação mude aqui para a nossa cidade? Já existe alguma conversa com o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal de Sorriso? Existe algum tipo de diálogo para que esse problema possa ser resolvido? A polícia faz o trabalho dela, tanto a civil quanto a militar. O problema é a falta de vaga, falta de local para internar esses jovens. Governador, há algum estudo para que essa situação resolva? Olha, Eduardo, esse é mais um dos graves problemas que nós temos no estado de Mato Grosso. Para você ter uma ideia, Eduardo, o Ministério Público Estadual ele entrou com ação para obrigar o Estado a construir 6 centros socioeducativos. Isso tem mais de 10 anos. O Ministério Público ganhou em primeira instância, o Estado recorreu, né, o Ministério Público ganhou em segunda instância, o Estado recorreu para não construir. Isso transitou em julgado, ou seja, não tem mais jeito. O Estado foi condenado pela Justiça a construir 6 centros socioeducativos para colocar esses menores infratores. E agora, eu assumi na cadeira de governador e está lá transitado em julgado, não tem o que fazer, o Estado vai ter que construir. Sabe quanto que precisa para construir, Eduardo? 60 milhões de reais. 60 milhões de reais para construir. Sabe quanto custa por ano para manter esse centro socioeducativo? 10 milhões de reais cada um, ou seja, 60 milhões de reais por ano. Sabe quanto custa, Eduardo, um menor desse, num centro socioeducativo desse? Em média, 20 mil reais por mês. Vou repetir, cada Cláudio. Custa 20 mil reais em média por mês um menor desse nos centros socioeducativos, gente. Então é um negócio de maluco essas realidades do Estado. Então quando o cidadão ele olha sobre uma perspectiva, um problema, ele fala, o governo tem que resolver isso. Só que para tudo quanto é lado que você olha, você tem problemas que não foram resolvidos ou que estão se arrastando ao longo do tempo, né, e que as pessoas querem que resolva. Agora, cadê os 60 milhões
né, para construir. Eu falei onde tirar? para o promotor responsável pela CAU, olha, se eu tiver 60 milhões aqui, eu não vou construir isso não, vou meter na saúde. Vou comprar remédio porque está faltando remédio, vou pagar médico porque está faltando médico, vou pagar os hospitais porque está tendo dificuldade na saúde. Então nós não temos esses 60 milhões de reais. O Ministério Público está sendo sensível, está sendo parceiro, né, estamos discutindo. Tenho toda a boa vontade do mundo em construir, mas não se constrói nada com boa vontade, se constrói com dinheiro. Então, de novo, estou fazendo todo o esforço para fazer a máquina pública ficar mais barata, mais enxuta, custar menos, porque senão, meus amigos, não vai ter dinheiro para investir naquilo que importa ao cidadão. E segurança pública, né, e prender menor, né, melhorar a segurança pública, senão, né, ele tem razão, prende e solta, prende e solta. Nossos policiais ficam pé da vida, porque às vezes eles contam para mim, já me contaram muitas vezes, que eles estão lá, levam um cabra preso, lá na delegacia. Sai pelo outro lado. E aí ele está lá preenchendo, né, os documentos da prisão dele, o cabra vai embora da delegacia mais rápido do que o policial. O polícia está enxugando gelo. Então assim, é uma realidade muito difícil no nosso país. Governador, eu quero agradecer, antes de mais nada, as emissoras de televisão que contribuíram com os questionamentos. Eu acho que esse momento ele é importante, quando o senhor abre esse espaço dentro da agenda do senhor, que eu sei que é muito corrida, para poder falar à população. Eu acho que isso, de certa forma, é uma prestação de contas, por mais que o assunto ele é muito amplo. Muito obrigado pela presença e as considerações. Obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer a você, ao SBT Comunidade, e agradecer a você, telespectador, por todo o estado de Mato Grosso, que nos acompanharam aqui nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado aí pela sua audiência. Eu peço a Deus, agradeço aí que a nossa equipe que está ao nosso lado, aos servidores públicos que estão entendendo esse momento difícil que o estado de Mato Grosso vive. Nós só sairemos disso, gente, se todos ajudarem. Não adianta jogar contra, não adianta ficar brigando, não adianta fazer greve. Nós temos é que juntar as mãos, cada um dar a sua contribuição, porque não adianta querer achar que vou continuar aumentando salário para todo mundo, né? Porque aí não vai ter dinheiro para fazer centro socioeducativo, não vai ter dinheiro para arrumar estrada, não vai ter dinheiro para comprar remédio, e o cidadão não aceita mais isso. O cidadão, ele quer serviço público. Então é hora do servidor público ter um pouco de paciência, vamos trabalhar junto, vamos recuperar o Estado, vamos melhorar a nossa arrecadação, vamos combater o sonegador, né? Vamos buscar formas de fazer o Estado de Mato Grosso crescer e aí sim nós vamos entregar serviços públicos melhores para todos os mato-grossenses, que este é o nosso dever, é para isso que nós viemos. Então eu vou trabalhar muito aqui como governador, quero dar o exemplo, trabalho em média 12 horas por dia, né, e vamos continuar junto com a nossa equipe aí, junto com todos aqueles que estão ao nosso lado, que estarão, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, imprensa. Acho que todos nós temos um papel a cumprir. Se todo mundo fizer bem o seu papel, não tenho dúvida que nós vamos tirar Mato Grosso dessa dura realidade e fazer aqui um lugar para que todos nós possamos viver bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma boa semana a todos. Esse é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Daqui mesmo eu encerro o programa SBT Comunidade de hoje. Muito obrigado a todos e até amanhã a partir das 11 horas. Tchau.